Oi, galera, tudo bem? Vamos para o capítulo de número 15, O Segredo de Oz o Terrível. Os 4 viajantes se dirigiram ao portão principal da Cidade das Esmeraldas e tocaram a sineta. Depois que tocaram várias vezes, o portão foi aberto pelo mesmo guarda dos portões que tinham conhecido da outra vez. O quê? Vocês estão de volta? Perguntou ele surpreso. E você não está vendo? Respondeu o espantalho. Mas achei que vocês estavam indo para a casa da bruxa amada Oeste. E fomos até a casa dela, disse o espantalho. E ela deixou vocês saírem? Perguntou o homem muito admirado. Não podia fazer nada, porque estava derretida, explicou o espantalho. Derretida? Ora, esta sem dúvida é uma boa notícia, disse o guarda. E quem derreteu a bruxa? Dorothy, respondeu o leão muito sério. Minha nossa! Exclamou o guarda e fez uma reverência muito profunda diante da menina. Em seguida, levou todos para a sua salinha e cobriu seus olhos com os óculos que depois prendeu com sua chave, exatamente como da outra vez. Então atravessaram o portão e entraram na Cidade das Esmeraldas. E depois que o guarda do portão contou que eles tinham derretido a bruxa chamada Oeste, todos se aglomeraram em torno dos viajantes e seguiram o grupo num enorme cortejo até o Palácio de Oz. O soldado das Barbas Verdes ainda estava de sentinela diante da porta, mas deixou os amigos entrarem na mesma hora. E mais uma vez eles foram recebidos pela linda moça verde, que imediatamente levou cada um para o mesmo quarto de antes, onde poderiam descansar até o grande Oz estar pronto para recebê-los. O soldado levou diretamente para Oz a notícia de que Dorothy e os outros viajantes tinham voltado depois de destruir a bruxa má, mas Oz não respondeu. Achavam que o grande mágico mandaria chamá-los na mesma hora, mas ele não chamou. Não mandou dizer nada a eles, nem no dia seguinte, nem no outro e nem no outro. A espera era cansativa e desgastante. E eles acabaram ficando aborrecidos de serem tratados daquela maneira tão desagradável por Oz, que afinal tinha feito todos eles passarem por tantas dificuldades e até pela escravidão. Por fim, então, o espantalho pediu à moça verde que levasse um recado para Oz, dizendo que se ele não recebesse os amigos imediatamente, eles iriam convocar a ajuda dos macacos alados para ver se ele cumpria ou não suas promessas. Quando o mágico recebeu esse recado, ficou com tanto medo que mandou avisar aos viajantes que eles iriam ser recebidos na sala do trono às 9h04 da manhã seguinte. Já tinha enfrentado os macacos alados no país do oeste e não tinha vontade nenhuma de lutar de novo com eles. Os 4 viajantes passaram a noite sem dormir, cada um pensando no que Oz lhes tinha prometido. Dorothy só adormeceu bem tarde e sonhou que estava no Kansas, onde a tia Em lhe dizia como estava feliz por ter de volta a sua garotinha. Pontualmente, às 9h do dia seguinte, o soldado das Barbas Verdes veio procurar os viajantes. E 4 minutos depois, todos entraram na sala do trono do Grande Oz. Claro que cada um deles esperava ver o mágico na forma que tinha assumido antes. E todos ficaram muito surpresos quando olharam em volta e não viram ninguém no salão. Ficaram perto da porta e bem juntinhos uns dos outros, porque o silêncio da sala vazia era mais assustador que qualquer das formas que Oz tinha assumido. Em seguida, ouviram uma voz que parecia vir de algum ponto perto do alto da grande cúpula do teto, e a voz disse em tom solene: Sou Oz, grande e terrível, por que vocês me procuram? Olharam por todo o salão e então, sem ter encontrado ninguém, Dorothy perguntou:
Onde o senhor está? Estou em toda parte, respondeu Oz, mas sou invisível aos olhos dos mortais. Agora vou me instalar no meu trono para que vocês possam conversar comigo. E realmente a voz nesse momento parecia sair do próprio trono. E eles se aproximaram dele e ficaram em fila, enquanto Dorothy dizia: Viemos cobrar sua promessa, ó grande Oz. Que promessa? Perguntou Oz. O senhor prometeu me mandar de volta para o Kansas depois que a bruxa má fosse destruída, disse a menina. E prometeu me dar um cérebro, disse o espantalho. E prometeu me dar um coração, disse o lenhador de lata. E prometeu me dar coragem, disse o leão covarde. A bruxa má foi realmente destruída? Perguntou a voz, e Dorothy achou que ela estava um pouco trêmula. Foi, respondeu a menina, e derretida por mim, com um balde de água. Minha nossa, disse a voz, tão de repente. Bem, venham me procurar amanhã. Preciso de tempo para pensar no assunto. Pois já teve tempo de sobra, respondeu o lenhador de lata irritado. Não vamos esperar nem mais um dia, disse o espantalho. O senhor precisa cumprir as promessas que nos fez, exclamou Dorothy. O leão achou que podia ser o caso de assustar o mágico e então soltou um rugido longo e muito alto, tão feroz e assustador que Totó pulou para longe alarmado e tropeçou no biombo que ficava num dos cantos do salão. Quando o biombo caiu num estrondo, eles olharam naquela direção e ficaram muito admirados porque viram de pé, bem no lugar que o biombo escondia, um velhinho miúdo, careca e com o rosto todo enrugado, que parecia tão surpreso quanto eles. O lenhador de lata, erguendo o machado, correu para o homenzinho gritando: Quem é você? Sou Oz, grande e terrível, disse o homenzinho com voz trêmula. Mas não me acerte com esse machado, por favor. Eu faço qualquer coisa que vocês me pedirem. Nossos amigos olharam para ele surpresos e admirados. Eu achava que Oz era uma cabeça imensa, disse Dorothy. Eu achava que Oz era uma linda dama, disse o espantalho. Eu achava que Oz era um monstro terrível, disse o lenhador de lata. Eu achava que Oz era uma bola de fogo, exclamou o leão. Não, estão todos errados, disse o homenzinho em tom humilde. Eu só estava fazendo de conta. Fazendo de conta? Exclamou Dorothy. Você não é um grande mágico. Fale baixo, querida, disse ele. Não fale tão alto ou vão ouvir o que diz, e vai ser a minha ruína. Todo mundo acha que eu sou um grande mágico. E não é? Perguntou ela. Nem um pouco, querida. Sou um simples homem comum. Mais do que isso, disse o espantalho em tom contrariado. Você é um farsante. Exatamente, declarou o homenzinho esfregando as mãos como que satisfeito. Eu sou uma farsa. Mas que coisa terrível, disse o lenhador de lata. E agora, como eu consigo o meu coração? Ou eu a minha coragem? Perguntou o leão. Ou eu o meu cérebro? Lamentou o espantalho, enxugando as lágrimas dos olhos com a manga do paletó. E Oz respondeu: Meus caros amigos, não vamos perder tempo falando dessas bobagens. Pensem em mim, nos problemas terríveis que ser descoberto pode criar para mim. Ninguém mais sabe que você é um impostor?
perguntou Dorothy. Não, só quem sabe são vocês 4 e eu próprio, respondeu Oz. Enganei todo mundo por tanto tempo que achei que nunca iriam descobrir a verdade. Foi um grande erro receber vocês na sala do trono. Geralmente eu não recebo nem os meus súditos, e assim eles continuam a acreditar que eu sou uma criatura terrível. Mas não estou entendendo, disse Dorothy, perplexa. Como foi que você apareceu para mim como uma cabeça gigantesca? É só um dos meus truques, respondeu Oz. Venha até aqui, por favor, que eu lhe mostro. Caminhou até uma pequena câmara no fundo da sala do trono, seguido por todos. Apontou para um canto em que se via a grande cabeça, feita de várias camadas de papel e com um rosto cuidadosamente pintado. Eu pendurava essa cabeça no teto com um arame, disse Oz. Ficava por trás do biombo e puxava um fio, que fazia os olhos se moverem e a boca abrir. Mas e a voz? Insistiu ela. Ah, eu sou ventríloco, respondeu o homenzinho. E sei projetar o som da minha voz para onde eu quiser. Por isso você achava que ela vinha da cabeça. E aqui estão outras coisas que eu usei para enganar vocês. Mostrou ao espantalho o vestido e a máscara que tinha usado para fingir que era a linda dama, e o lenhador de lata viu que o seu monstro terrível não passava de um monte de peles costuradas umas nas outras, com uma armação para manter tudo no lugar. Quanto à bola de fogo, também era um acessório pendurado do teto pelo falso mágico. Na verdade, a bola era de algodão, mas quando se derramava óleo em cima dela, a bola ardia em chamas violentas. Francamente, disse o espantalho, você devia ter vergonha de tanta mentira. E eu tenho de verdade, respondeu o homenzinho em tom muito triste. Mas era a única coisa que eu podia fazer. Sentem-se, por favor, tenho muitas caldeiras e vou lhes contar a minha história. Todos se sentaram e ficaram ouvindo enquanto ele começava a contar. Nasci em Omaha. Ora, nem fica muito longe do Kansas, exclamou Dorothy. Não, mas fica ainda mais longe daqui, disse ele, sacudindo a cabeça com tristeza. Quando eu cresci, fui ser ventríloco. Muito bem treinado por um grande mestre. Sei imitar qualquer tipo de animal ou ave. E miou tão igual um gatinho que Totó levantou as orelhas e saiu procurando pelo bichano. E em seguida continuou. Depois de algum tempo, me cansei desse trabalho e virei balonista. O que é isso? Perguntou Dorothy. Um homem que voa de balão nos dias de circo para atrair muita gente e fazer com que comprem entradas, explicou ele. Ah, disse ela, já sei. Pois bem, um dia levantei voo no meu balão, mas as cordas se emaranharam e não consegui mais descer. O balão subiu mais alto que as nuvens do céu, tão alto que entrou numa corrente de ar que o levou por muitos e muitos quilômetros. Passei um dia e uma noite viajando pelos ares. E na manhã do segundo dia, acordei e descobri que o balão flutuava acima de uma terra estranha e muito linda. O balão foi descendo aos poucos e não sofri nenhum ferimento. Mas me encontrava no meio de pessoas desconhecidas que, ao me verem descendo das nuvens, acharam que eu só podia ser um grande mágico. Claro que eu deixei que continuassem a acreditar nisso, porque ficaram com medo de mim e prometeram fazer tudo o que eu quisesse. Só para me divertir e manter as pessoas ocupadas, mandei que construíssem essa cidade e meu palácio. E aceitaram de boa vontade as minhas ordens, que cumpriram com perfeição. E então pensei, como a terra que é verde e tão bela, vou lhe dar o nome de Cidade das Esmeraldas. E para tornar o nome mais adequado, obriguei todas as pessoas a usarem óculos verdes para verem tudo com essa cor. Mas tudo aqui não é verde? Perguntou Dorothy. Não, mais que em qualquer outra cidade, respondeu Oz.
Só que, usando óculos verdes, claro que você vê tudo verde. A cidade das Esmeraldas foi construída muitos e muitos anos atrás, pois eu ainda era um jovem quando o balão me trouxe para cá e hoje sou muito velho. Mas meu povo usa óculos verdes há tanto tempo que a maioria deles acredita realmente que a cidade é de Esmeraldas. E o lugar é sem dúvida uma beleza, rico em joias e em metais preciosos, e todas as coisas de que uma pessoa precisa para ser feliz. Foi bom para o meu povo e eles gostam de mim, mas desde que esse palácio foi construído, eu me fechei aqui e não aceito receber nenhum dos meus súditos. Um dos meus grandes medos era das bruxas, porque apesar de eu não ter nenhum poder mágico, logo descobri que as bruxas eram realmente capazes de feitiçarias. Havia 4 neste país, governando as pessoas que viviam no norte e no sul, no leste e no oeste. Felizmente, as bruxas do norte e do sul eram boas, mas eu sabia que nunca me fariam mal nenhum. Mas as bruxas do leste e do oeste eram muitíssimo más. E se não achassem que eu era mais poderoso do que elas próprias, acabariam me destruindo sem a menor piedade. E assim eu vivi com grande medo delas por anos e anos. E vocês podem imaginar como fiquei satisfeito quando ouvi dizer que a casa de Dorothy tinha caído em cima da bruxa má do leste. Quando vocês me procuraram, eu estava disposto a prometer qualquer coisa para me livrar da outra bruxa. Mas agora que ela derreteu, com muita vergonha, devo confessar que não tenho meios de cumprir minhas promessas. Acho que você é uma pessoa horrível, disse Dorothy. Ah, não, minha querida. Na verdade, sou um homem muito bom, mas admito que eu sou um péssimo mágico. E não vai me dar meu cérebro? Perguntou o espantalho. Você não precisa. A cada dia você aprende uma coisa nova. Um bebê tem cérebro, mas não sabe muita coisa. A experiência é a única coisa que traz o conhecimento. E quanto mais tempo você passa na Terra, mais experiência você acumula. E o espantalho respondeu: Pode ser verdade, mas vou ficar muito infeliz se você não puder me dar um cérebro. O falso mágico olhou para ele com todo cuidado e disse com um suspiro: Bem, não sou grande coisa como mágico, como já disse, mas se você voltar amanhã de manhã, eu recheio a sua cabeça com miolos. Só não posso dizer como você vai usar o seu novo cérebro. Você vai ter de descobrir por sua conta. Ah, obrigado, obrigado! Exclamou o espantalho. Vou encontrar a maneira certa de usar meu cérebro, não se preocupe. E a minha coragem? Perguntou o leão ansioso. Eu sei que você tem muita coragem, respondeu Oz. Só precisa de confiança em si mesmo. Não existe criatura viva que não sinta medo quando se vê diante do perigo. A verdadeira coragem consiste em enfrentar o próprio perigo, mesmo com medo. E esse tipo de coragem você tem de sobra. Pode ser, mas ainda assim morro de medo, disse o leão. E vou ficar muito infeliz se você não me der o tipo de coragem que faz a pessoa esquecer que está com medo. Muito bem, então lhe darei esse tipo de coragem amanhã, respondeu Oz. E o meu coração? Perguntou o lenhador de lata. Oz respondeu: Ora, acho um engano você querer um coração. Eles só trazem felicidade para a maioria das pessoas. Se você soubesse como tem sorte por não possuir um coração. Deve ser questão de opinião, disse o lenhador de lata. Por mim, eu aceitaria suportar toda essa infelicidade sem dar um pio, se você me desse um coração. Pois muito bem, respondeu Oz em tom humilde. Volte a me procurar amanhã, que eu lhe dou um coração. Faço o papel de mágico há tantos anos que posso continuar a representar mais um pouco. E eu? Perguntou Dorothy. Como consigo voltar para o Kansas? Sobre isso vamos ter de pensar, respondeu o homenzinho. Se você me der 2 ou 3 dias para refletir, vou tentar encontrar um meio de levá-la até o outro lado do deserto. Enquanto isso, vocês continuarão a ser tratados como meus hóspedes. E enquanto morarem no palácio, serão atendidos pelo meu pessoal, que irá satisfazer os seus mínimos desejos.
Só peço uma coisa em troca da minha ajuda, por menor que ela seja. Vocês precisam guardar o meu segredo e não contar a ninguém que é tudo uma farsa. Concordaram que não contariam nada do que tinham descoberto e voltaram para os seus quartos bastante animados. Mesmo Dorothy tinha esperança de que o grande e terrível impostor, como passou a chamar Oz, encontrasse algum modo de mandá-la de volta para o Kansas se ele conseguisse. A menina estava mais que disposta a perdoar-lhe tudo. E terminamos esse capítulo, que foi muito revelador. Próximo capítulo, turma, capítulo 16, Os Poderes Mágicos do Grande Impostor. Um beijo e até a próxima leitura. Fiquem com Deus.